Por que existem tantas religiões diferentes no mundo? Se a gente parar para pensar, é uma pergunta gigante. Uhum. Para algumas pessoas, essa diversidade toda pode soar como uma contradição, sabe? Quase uma prova de que, tudo não passa de invenção. Mas, olha só, as fontes que a gente analisou hoje sugerem um jeito completamente diferente de enxergar essa história. É uma perspectiva que muda o jogo. E é importante já deixar claro que a nossa conversa aqui não é sobre teologia, né? Certo. Não é sobre qual fé é certa ou errada. A gente vai mergulhar no campo da ciência das religiões, que olha para o fenômeno religioso como um fato histórico, cultural. Humano. Usando ferramentas da arqueologia, da história, Exato. da antropologia, para tentar entender como e por que essas crenças surgiram e principalmente como se transformaram. Entendi. Então o que a gente está fazendo aqui é montar um quebra-cabeça com as peças que temos hoje. Sim, Sabendo que amanhã um arqueólogo pode encontrar uma peça nova que muda toda a imagem. exatamente essa a mentalidade. É uma investigação que está sempre em andamento. Com isso em mente, então nossa missão hoje é ambiciosa. A gente vai tentar traçar a jornada da crença humana, Uma longa jornada, desde as primeiras fagulhas de espiritualidade do homem pré-histórico até a formação daquela que é considerada a primeira religião organizada, a dos sumérios. lá na Mesopotâmia por volta de 3.500 a.C. É uma viagem de milhares de anos em alguns minutos. Vamos começar bem do comecinho. Antes da agricultura, a vida era Outra coisa. completamente. Nossos ancestrais nômades, eles já mostravam sinais de um pensamento simbólico, de um senso de sagrado. Eles enterravam seus mortos com cuidado, com objetos, Veneravam certos animais. mas as fontes apontam que o foco central da espiritualidade deles era um só: a fertilidade. E, mais especificamente, a fertilidade da mulher. O que faz todo sentido se a gente se coloca no lugar deles, num mundo de incertezas brutais, né? Onde a fome e o perigo eram constantes. Sim, A capacidade de gerar uma nova vida, de garantir a continuidade do clã, era o poder mais óbvio e milagroso que existia. a mulher, então, não era só uma pessoa. Não, ela era a manifestação visível da própria força criadora do universo. E isso não é só especulação, né? A gente tem as provas físicas, as famosas estatuetas de Vênus. Isso. E o que choca nelas é que não são retratos realistas. Os seios, o ventre, os quadris são enormes, desproporcionais. É como se eles quisessem gritar: o poder está aqui. Essa é a conexão central. A arte era um reflexo direto da crença. O foco não era na identidade da mulher, sabe? Mas na função cósmica dela. Era uma celebração do mistério. Exato. Uma celebração de um mistério que eles testemunhavam todos os dias. A vida vindo da vida, através do corpo feminino. O divino era imanente, estava ali, no meio deles. Certo. E esse modelo de crença parece ter durado um tempo, Imenso. mas aí vem a maior revolução de todas, por volta de 10.000 a.C., A agricultura. a agricultura. O ser humano para devagar, se assenta e pela primeira vez tem tempo e necessidade de observar a natureza de um jeito obsessivo. E essa observação muda tudo. Muda tudo. A conexão que eles fizeram foi quase que instantânea e, assim, poeticamente lógica. Como assim? Se o corpo da mulher é um portal para a vida humana, a Terra se revelou um grande útero de onde brotava a vida que o sustentava. A mesma mágica, só que em escalas diferentes. E aí que o divino feminino se expande. A crença que estava focada na mulher do clã, agora é projetada na própria terra. Surge a ideia da deusa-mãe. Isso, uma entidade que é ao mesmo tempo a mulher e o solo fértil. O poder criador não era mais só tipo da vizinha, era do chão que eles pisavam. Nossa, E o fascinante é como essa ideia se desdobrou numa cosmologia riquíssima. Eles precisavam de um símbolo no céu que correspondesse a essa deusa na Terra. algo que também tivesse ciclos. Exato, e eles encontraram. A Lua.
Eles notaram a semelhança quase matemática entre o ciclo lunar de mais ou menos 28 dias e o ciclo menstrual feminino. É uma correspondência perfeita. A lua que cresce, fica cheia, mingua e desaparece para depois renascer. Era o mesmo ritmo da fertilidade que eles já conheciam. É uma sacada, assim, genial. Genial! E essa associação não ficou só na poesia, não. Na Mesopotâmia, a adoração à lua como manifestação da deusa deu origem a conceitos que estruturam a nossa vida até hoje. Tipo o quê? A divisão do mês em 4 semanas, por exemplo, vem direto das 4 fases da lua. E tem algo ainda mais surpreendente. Espere um pouco. Quer dizer que a nossa ideia de um dia de descanso semanal, o nosso sábado ou domingo, pode ter nascido de uma crença sobre o ciclo menstrual de uma deusa? A evidência aponta diretamente para isso. Que conexão impressionante! Na Mesopotâmia, o dia de lua cheia era chamado de Shabat. A crença era que, nesse dia, a deusa Ishtar, a grande mãe, menstruava. E, portanto, descansava. E ficava em repouso. Como sinal de respeito, era um dia em que os humanos também deveriam parar. Era proibido acender fogo, cozinhar, viajar. Nossa! A própria palavra babilônica para mês, Warku, significava deus lunar. Nosso calendário carrega o DNA dessa visão de mundo. Certo, então a gente tem uma cosmologia inteira construída ao redor da Terra, da Lua e do feminino. Parece um sistema muito estável, que explica os ciclos da vida de forma coesa. O que poderia abalar uma crença tão fundamental que durou milênios. Uma mudança nas condições de vida. Conforme os grupos humanos cresceram e se espalharam para terras menos férteis, mais áridas, Certo? eles perceberam uma dura realidade. A terra, o grande útero, sozinha não bastava. Faltava um elemento crucial para a vida brotar: A chuva. a chuva. Em um lugar como a Mesopotâmia, que depende dos rios e das chuvas, isso é a diferença entre a vida e a morte. Precisamente. E essa necessidade vital deu origem a uma nova e poderosa analogia. Se a terra era a mãe, quem a fertilizava? Quem vinha de cima. Eles olharam para cima e viram a chuva caindo do céu. A chuva passou a ser vista como o sêmen do céu, que fecundava o grande útero da terra-mãe. É a mesma lógica de antes, mas com um novo protagonista. O céu se torna uma divindade masculina, o Deus Pai, que age sobre a terra-mãe. Essa analogia é poderosa, mas eu me pergunto, será que isso não simplifica demais? Será que não houve resistência a essa mudança? Boa pergunta. As pessoas que acreditavam na deusa-mãe simplesmente aceitaram essa nova divindade que veio de cima? Não, é uma ótima pergunta. E a resposta é não. Não foi uma aceitação pacífica. Foi uma transição lenta, um processo de sobreposição que levou séculos. E que a gente consegue ver na simbologia. Exatamente. O touro, por exemplo, se torna um símbolo divino importantíssimo. Pela virilidade e principalmente pela força em arar a terra, em abri-la para a semente. Entendi. E é nessa época que surgem as primeiras estátuas de uma família divina: pai, mãe e filho. A deusa não desaparece, mas agora ela tem um consorte, um parceiro. E essa mudança religiosa acontece em paralelo a uma transformação social gigantesca, com o surgimento das cidades, da metalurgia. Sim, O papel do homem se expande. Ele é o guerreiro que defende as muralhas, o ferreiro que forja armas, o construtor. O poder social dele aumenta. e a religião reflete essa nova organização, a adoração ao sol, associado ao masculino, à força, ao dia, à ordem, a guerra começa a ganhar espaço. E a suplantar a adoração à lua. E, eventualmente, a suplantar a adoração à lua, que era associada ao feminino, aos ciclos, à noite, ao mistério. O panteão celestial estava sendo reorganizado para espelhar a nova hierarquia na Terra. E essa reorganização, essa virada masculina, ela se consolida de uma forma quase violenta nas mitologias que surgem na Suméria e na Babilônia. Exato. Não é mais uma parceria, é uma tomada de poder. Exatamente. O mito babilônico da criação, o Enuma Elish, é a cristalização disso. Nele, o jovem deus solar masculino, Marduk,
entra em guerra contra a deusa-mãe primordial Tiamat, Tiamat. que é descrita como um monstruoso dragão do caos aquático. Nossa, a antiga deusa-mãe, fonte de toda a vida, agora é um monstro a ser derrotado. É uma inversão completa de valores. Marduk a vence, a mata e com o cadáver dela ele cria o céu e a terra, estabelecendo a ordem. Uau! A mitologia não só legitima a ascensão do masculino, como demoniza o feminino primordial, associando-o ao caos e ao mal. E para completar, Tem mais. a humanidade é criada a partir do sangue de um dos demônios seguidores de Tiamat. Que virada de roteiro. Em poucas gerações, a humanidade passa de parceira da deusa-mãe, celebrando a vida, para serva de deuses distantes e severos. Criada a partir do sangue de um inimigo. É uma mudança brutal na autoestima da espécie, por assim dizer. É uma mudança na própria definição do que é ser humano. O propósito da humanidade, segundo o mito, é ser uma raça de servos fracos. E qual seria o trabalho desses servos? Sustentar os deuses, para que eles possam descansar. A relação de parceria com o divino acabou. Agora a relação é de servidão. E com as cidades sumérias se tornando cada vez mais complexas, com reis, sacerdotes, soldados, escribas, cada um com sua função, O céu também se organiza dessa forma. surge o panteão, a Assembleia dos Deuses. E a principal trindade divina suméria é um reflexo perfeito dessa nova ordem, totalmente masculina. Certo. No topo está An, o deus do céu, uma figura paterna, distante, soberana. Ele representa a ordem. Abaixo dele, Enlil, o deus do ar e das tempestades. Esse parece ser o mais Temido, poderoso, severo, o executor da vontade divina. muitas vezes temido pelos humanos, sim. E o terceiro? E temos Enki, o deus da água doce dos rios Tigre e Eufrates, fundamental para a irrigação que sustentava toda a civilização. Ah, então ele era o mais amigável. Exato. Por ser o deus que garantia a colheita, a vida, ele era visto como o mais próximo e gentil com a humanidade, o mais acessível. Cada um deles tinha um papel crucial na vida suméria. É uma mudança de perspectiva gigantesca. A ideia de que o sagrado não está mais aqui, na Terra, em nós, mas sim lá em cima, nos observando, nos julgando. Isso muda completamente a relação de poder. Os deuses agora são transcendentes, separados do mundo. Sim, eles se tornaram muito parecidos com os reis e governantes humanos. Eram antropomórficos. Comiam, bebiam, se casavam. Tinham ciúmes, travavam guerras, mas se diferenciavam em 2 pontos cruciais. Eram sagrados e, o mais importante, imortais. E o humano agora precisava negociar com esses poderes distantes. Através de rituais, oferendas e sacrifícios nos templos. Falando em templos, os próprios locais de culto contam essa história, né? A jornada do espaço sagrado é impressionante. Começa nas cavernas, com as pinturas rupestres. Que eram os primeiros santuários. Com a agricultura, o sagrado se torna doméstico, uma sala de oração dentro de casa. Nas vilas, um pátio central para cerimônias. E essa evolução culmina Nos zigurates, nas cidades sumérias com os zigurates, templos imensos, estruturas monumentais que eram o centro da vida religiosa, econômica e política. O poder de Deus na Terra precisava de um palácio. Exato. Outra área que evoluiu muito foi a ideia de vida após a morte. Como essa noção surgiu? A semente dessa ideia parece ter vindo, de novo, da observação da natureza. O ciclo da semente que morre na terra para renascer como planta. O sol que morre e renasce. O sol que morre todo dia para renascer na manhã seguinte. Essa repetição constante deu ao ser humano a intuição de que ele também poderia fazer parte de um ciclo maior, que a morte não era necessariamente o fim absoluto. Então essa visão mais pessimista da vida após a morte de servidão se consolidou na Mesopotâmia. Mas o fascinante é que, na mesma época, uma civilização vizinha, O Egito. estava desenvolvendo uma visão completamente oposta, certo? Exatamente. Olhar para o Egito é como olhar para um universo paralelo. Enquanto o mesopotâmico via a morte como um fim sombrio, um destino como sombra num submundo poeirento,
O egípcio via diferente. O egípcio a via como uma transição, uma porta para a eternidade. Eles acreditavam que os humanos poderiam sim se tornar imortais e viver ao lado dos deuses. E essa única diferença de crença explica tanta coisa sobre a cultura deles. Explica quase tudo. Explica o culto elaborado aos mortos, a mumificação como uma técnica para preservar o corpo para a eternidade. Os túmulos que eram verdadeiros apartamentos para outra vida. Exato. Cheios de comida, móveis, textos sagrados, tudo que a pessoa precisaria na sua jornada. Enquanto na Mesopotâmia, como a expectativa era baixa, As práticas funerárias eram muito mais simples. A visão que uma cultura tem da morte define radicalmente como ela vive. então, o que tudo isso significa quando a gente olha para trás, para essa jornada? O caminho fica muito nítido. Fica, né? Começamos com uma espiritualidade focada na fertilidade, na natureza, no feminino. Com a agricultura e as cidades, vemos a ascensão de deuses masculinos, ligados à ordem, à hierarquia, ao poder. E tudo isso culmina num sistema religioso complexo, o sumério, que é um espelho quase perfeito da estrutura social da cidade. A grande conclusão, eu acho, é que as crenças humanas não nascem do nada, num vácuo. Elas são profundamente moldadas pelas condições materiais, sociais e tecnológicas de cada época. A forma como uma sociedade se organiza na Terra Influencia diretamente a forma como ela imagina e organiza o seu céu. A religião é um mapa da experiência humana. E isso nos leva a uma pergunta final talvez um pouco provocadora. Manda. Se a mudança da caça para a agricultura e da agricultura para a cidade foi capaz de transformar tão radicalmente a espiritualidade humana, de virar o céu de cabeça para baixo, Como será que as estruturas do nosso mundo atual, globalizado, digital, hiperconectado, mas ao mesmo tempo tão individualista, podem estar talvez de forma silenciosa e invisível para nós agora? moldando as próximas grandes transformações na maneira como a humanidade entende e busca o divino? É uma pergunta que fica no ar.